Muito bom dia a todos, vereadores, vereadoras, todos que participam conosco, nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para que os poderes executivos e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. De acordo com o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, 4/5 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 62A da Lei Orgânica. Essa audiência terá duração de 2 horas, com início, então, às 9h52 e término para 11h52. Gostaríamos de receber as autoridades aqui na mesa, secretário de Finanças do município, PUP, também Aline Bogo, diretora de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Curitiba, bem como os vereadores que fazem parte da Comissão de Economia. Sabemos que não há lugar para todos, mas, por favor, quem quiser compor a mesa conosco aqui em cima, é bem-vindo. Nós temos ali um lugar. Professora Josete, venha contemplar a mesa com a sua presença, por favor. E mais, quem mais da economia que pode? Paulo Rink, se quiser vir. Tá bom. Esclarecemos por uma questão de espaço, não puderam todos os membros, então, fazer parte da mesa, mas agradecemos a todos os vereadores que fazem parte da comissão, vereador Bruno Pessutti, vereador Sabino Piccolo, vereador Ezequias, vereador Paulo Rink, Mauro Inácio, vereador Bobato, vereador Volmir, doutor Volmir. Muito obrigado. O nosso roteiro iniciará com a senhora Aline Bogo, diretora da Administração e Finanças, quanto à gestão do Poder Legislativo. Depois, a explanação do senhor Vitor Pupi, secretário municipal de Finanças, a respeito dos relatórios do Poder Executivo. E, posteriormente, concessão à palavra aos presentes, iniciando pelos vereadores que fazem parte da Comissão Permanente de Economia, depois pelos demais vereadores inscritos, e finalizando por último com os visitantes que se inscreverem, também terão a palavra, sendo limitada em 2 minutos para os seus questionamentos. Solicito que façam a inscrição com o vice-presidente, vereador Mauro Inácio, por favor. De imediato, então, concedemos a palavra à senhora Aline Bogo, diretora de Administração e Finanças dessa Casa de Leis, por 15 minutos. Senhor vereador Tiago Ferro, quero cumprimentar e estender o cumprimento aos demais membros da Comissão de Economia, assim como aos demais vereadores, dar as boas-vindas a toda a equipe da Prefeitura, o secretário Vitor Pupi, toda a sua equipe lá do Orçamento, das Finanças, e também a todos que estão presentes nessa audiência. Chegamos a mais um quadrimestre. Essa audiência tem o objetivo de demonstrar os valores das despesas do Legislativo no período de janeiro a agosto de 2017, já consolidando os dados, cumprindo assim o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a nossa Lei Orgânica. O orçamento fixado para a Câmara Municipal de Curitiba neste ano foi de 148.778.000, um orçamento que desse valor já foi recebido, transferido do Executivo, por interferência financeira, 99 milhões. E com rendimentos das aplicações, nós conseguimos um rendimento de 1.472.000, valor esse que é mensalmente transferido à Prefeitura Municipal de Curitiba. Nesses 8 meses do exercício, nós temos despesa empenhada neste ano, 71.212.000, representando 47,86% do nosso orçamento. Despesa liquidada, 65.058.000.
representando 43,73%, e a despesa paga, 64.946.000. A principal despesa da Câmara, a maior delas, está no grupo da despesa de pessoal. Para esse grupo foi orçado para o ano um valor de 125.859.000, que já foi realizado 59.164.000. Esse valor representa, do total empenhado, 83,8% de tudo que foi empenhado de janeiro a agosto. Esse grupo está assim distribuído. Nós temos com vencimentos e vantagens fixas, onde entram os salários, os subsídios, gratificações, um orçamento de 96.246.000 e um valor empenhado de 48.517.000. Obrigações patronais, que entram todos os repasses feitos ao INSS, IPMC, ICS, Fundo de Garantia e outras entidades. Um valor orçado de 21.992.000 e um valor empenhado de 10.184.000. Um valor de indenizações orçado de 7.200.000 e empenhado 453.183. E um desdobramento que são outras despesas com pessoal, um valor orçado de 421.000 e foi realizado 9.430. Aqui o grupo pessoal, eu trouxe ele de uma forma mais desdobrada, para que a gente consiga enxergar a separação que nós temos nas duas ações dentro do Legislativo, que é a ação de manutenção da atividade administrativa e a ação de manutenção da atividade político-parlamentar. Que com vencimentos, então, nós temos vencimentos dos efetivos, 16.078.000 na administração e 619.000 são os efetivos que estão lotados nos gabinetes. O valor com subsídios, 4.319.000, vencimentos comissionados na administração, 395.079, nos gabinetes, 19.106.000. Gratificação por exercício de função, na administração, 1.896.000, nos gabinetes, 96.562. Gratificação por tempo de serviço, na administração, 3.184.000, na atividade política, 140.000. Férias e 13º salário, pagos até agosto. Lembrando que em junho foi pago a primeira parcela. Na administração, 1.615.000, na atividade política, 1.065.000. Indenizações de aposentadoria, que são referente à indenização de férias e licença-prêmio dos servidores efetivos que se aposentam, nós temos um total de R$ 407.310. E outras indenizações diversas, R$ 45.872. E ainda um valor com outras despesas de pessoal de R$ 9.430,23, totalizando então os R$ 59.164.000 que foi gasto com o pessoal nesses 2 quadrimestres. Aqui a despesa de pessoal representada num gráfico, num total de 59 milhões, onde 48% representam os efetivos, 48,83%, 41,69% os comissionados, já integram nesses valores as obrigações patronais, 8,69% de subsídios, 0,77% são indenizações e um valor menor de 0,02% outras despesas com pessoal. Outros 2 grupos de despesa que nós temos no Legislativo são as despesas de capital, que são os investimentos, que nós temos um valor orçado de 3 milhões, foi realizado 118.439. O valor de equipamento e material permanente, aqui a principal despesa foi com equipamentos de informática, e obras e instalações foram com estudos e projetos. A gente teve um projeto para a elaboração do sistema de proteção de descargas atmosféricas, os nossos para-raios, que foi já licitada a obra. Também a fiscalização da obra do ar-condicionado, de acessibilidade, estão todas incluídas nesse gasto. O valor maior desse orçamento vai ser realizado agora no último quadrimestre, que nós temos 2 obras previstas. Então, a do SPDA e também um projeto que foi aprovado no Corpo de Bombeiros que a gente precisa realizar a obra.
para adequar os prédios de acordo com a legislação do Corpo de Bombeiros. Outras despesas correntes, nós temos benefícios assistenciais, um valor orçado de 2.529.000 e um valor empenhado de 1.175.000. Aqui estão incluídos auxílio creche, auxílio funeral e auxílio saúde. Despesa com material de consumo, 2.889.000, um valor realizado de 417.311. Locação de mão de obra, que são os serviços terceirizados, um valor orçado de 5.350 e realizado de 3.677. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, orçado 8.384 e realizado 6.574. Outras despesas correntes, 767.000, foi realizado 84.910. Esse gráfico, então, traz a totalidade da despesa empenhada nos 2 quadrimestres, que totaliza 71.212.000. A despesa de pessoal representa 83,08%, serviços 14,4%, 0,75% são bens e 1,77% são outras despesas. Aqui nós trouxemos os valores realizados com a liquidação no contrato que a gente tem com a agência de viagens, né, de passagens e hospedagens. Foi gasto um total com viagens nos 2 quadrimestres de 24.178, sendo que desse valor, diárias representa 4.910, passagens 16.310, hospedagens 2.958. Do total dos 24.000, 22.920 são vereadores e assessores, 1.258 por servidores do Legislativo. Trouxe aqui os principais contratos que nós temos em relação aos bens de consumo, do valor que foi liquidado no quadrimestre, nos 2 quadrimestres. Contratos que nós temos com água mineral, copos descartáveis, café, açúcar, leite, chá, gás, num total de 94.128, sendo que são diversos fornecedores. Um contrato que nós temos com combustível, com posto de combustível, 210.799. Já foi feita a licitação, pois esse contrato vence agora em outubro. A nova licitação vai ter um modelo diferente, que vai ser agora com cartão. Então, a gente vai poder abastecer em mais de um posto de combustível. Contratos que nós temos com os materiais de reposição dos banheiros, sabonete, papel toalha, papel higiênico, um total gasto no quadrimestre de 30.100. Contrato que nós temos com serviços. Aqui eu trouxe os principais, os mais representativos. O valor gasto com a Sanepar, 64.623, um contrato de clipping da Diretoria de Comunicação de 47.000, gasto com energia elétrica, 237.927, locação de 94 impressoras com a empresa interativa, 211.997, contrato com o CIE, de integração de estagiários, representando 466.386, 2 links de internet, um com a Oi e um com a Claro, de 133.646, e gastos com impressos diversos, 28.360, com a empresa Impresso Arte. Nós temos um contrato de locação dos equipamentos telefônicos com a empresa Tricorp, no valor de 186.104, locação de veículos com a locadora Santa Cruz, 858.104, manutenção de bens imóveis. O principal gasto aqui é com a empresa Impac, que ela faz a manutenção predial dos nossos edifícios, e tem também um contrato com a Thyssen de elevadores, totalizando então a manutenção 842.905. Manutenção de máquinas e equipamentos, tem manutenção de câmera, de catraca, bombas de recalque, são diversos contratos que totalizam 23.718. Contrato de manutenção de software com a empresa Elotec, de todos os softwares da administração, 218.237, a liquidação nos 8 meses. Gasto com telefone, 80.719, e com postagens, 31.700.
Valor liquidado com os contratos de terceirização de mão de obra. Vigilância, o valor liquidado de R$ 1.389.000. Até julho foi a empresa Fiel, esse ano foi licitado novamente esse contrato, quem ganhou foi a empresa Em Brasil, que entrou a partir do mês de julho. Contrato de limpeza, Copa e outros serviços, aqui entram as recepcionistas e os garagistas, são com a empresa Igiserve. Limpeza no total de R$ 629.000, Copa 162.139. Aline, e as recepcionistas... É bom explicar que não são garagistas, porteiros, só para ficar claro. São controladores de acesso. Controladores de acesso, perfeito, tá? Só para que... 354.489. As nossas liquidações com as obras nos 2 quadrimestres. Com a empresa Termisul, que fez toda a obra da instalação do sistema de ar-condicionado, R$ 1.285.000. O total do contrato é de R$ 1.700.000. E a obra de acessibilidade, o valor total pago já da obra, R$ 239.786. Em relação ao limite fixado na Emenda Constitucional 25 de 2000, onde fala que 70%, a Câmara só pode gastar 70% da sua receita com folha de pagamento. Segundo o entendimento do tribunal, ele entende que essa receita seria o valor total a que a Câmara tem direito de receber do Executivo. Seria, então, 4,5% da receita de impostos e transferências constitucionais apuradas do exercício anterior, que totalizaria para esse ano R$ 181.810.000. O nosso orçamento foi fixado em R$ 148.788.000. Mas os 70% dessa receita máxima representaria, então, R$ 127.267.000. Nós temos uma despesa total de pessoal de R$ 59 milhões, mas a despesa com folha de pagamento, excluindo as obrigações patronais, ficou em R$ 48.980.000, representando, então, 32,92% do orçamento e 26,94% da receita total. Acredito que até o final do ano nós chegaremos nos 40%. Então, nós estamos bem abaixo do nosso limite. Em relação à Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde determina que da receita corrente líquida, 60% da receita corrente líquida pode ser usado com despesa de pessoal, fixado, então, que 6% é para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo. Importante dizer que essa é uma apuração móvel, a receita corrente líquida é apurada no exercício contemplando os últimos 12 meses. Então, é uma receita apurada de setembro de 2016 até agosto de 2017, assim como a despesa de pessoal. A receita corrente líquida apurada pelo município é de R$ 5.790.000.000. A despesa líquida de pessoal da Câmara, excetuando os R$ 2.943.000 com indenizações, ficou em R$ 95.596.000, representando 1,65% da receita corrente líquida. Onde o nosso limite máximo é de 6%, nós temos um limite de alerta de 5,4%, mas nós estamos abaixo de todos os limites. Lembrando que foi incluído um limite novo na Lei Complementar 101 Municipal, que é o de 5,55%. Demonstrado, então, que a Câmara está dentro de todos os seus limites e, na previsão do gasto do último quadrimestre, nós não temos como ultrapassar. A receita corrente líquida, o percentual cresceu um pouquinho em função da retirada do FUC, da apuração do cálculo da receita corrente líquida. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline. Vamos passar, então, o tempo ao secretário, senhor Vitor Pupi, secretário municipal de Finanças. Quero fazer pergunta para a Aline também. Eu faço só o fechamento. Pode dar a palavra, vereador. Então, vamos separar, então, o tempo de perguntas agora, começando pela Comissão de Economia, professora Josete. Bom dia a todos e todas. Duas situações aqui que eu queria destacar. Primeiro, em relação
a estrutura aqui dos nossos prédios, né? Em relação a esse prédio histórico, e eu acho que é um aspecto que a Aline talvez não possa responder, mas eu acho que fica a reflexão aqui para a mesa, enfim, para a mesa executiva. Hoje nós temos um acesso limitado da população para participação de tanto das sessões como de audiências públicas, né? Mesmo no anexo 2 nós temos um auditório inadequado, sem saída de incêndio. Então, eu acredito que nós temos que pensar, dentro do que foi colocado aqui, que estamos com as contas equilibradas, eu acho que é constituir, sim, recursos para a construção de um novo prédio, principalmente para a garantia da participação da população nas audiências públicas e nas sessões, né? Então, acho que esse é um aspecto. Outro, eu gostaria de saber em relação ao contrato que, não sei se entra naquele contrato maior ali para manutenção de bens imóveis, em relação era uma rampa, né, foi substituída por uma escada, acesso ali ao anexo 2, e instalado um novo elevador, né? Então, gostaria de saber qual a previsão para término dessa obra, porque, por exemplo, o toldo teria que ser erguido, né? E mesmo dúvidas em relação a quem é responsável pela operação do elevador, que esses dias nós tivemos dificuldade, estava chovendo, nós com várias caixas e não tinha quem operasse, tinha que chamar a empresa para operar o elevador. Então, como é que está isso no contrato? 30 segundos só para concluir. E em relação ao gasto com pessoal, né, pelo que você colocou, Aline, hoje a Câmara gasta 40%, poderia gastar 70% com pessoal. Então, também fica aqui a nossa reivindicação de concurso público para equipes técnicas nas comissões, né, que é uma velha discussão que eu trago, né, principalmente para a Comissão de Economia e Legislação, que eu acho que são comissões que precisam, né, de assessoria técnica qualificada para que a gente cumpra o nosso papel. Obrigado, vereadora. Vereador Bruno Pessutti. Parabenizar o vereador Serginho, que preside essa Câmara com bastante austeridade, no momento de crise que nós vivemos hoje, fazendo o exercício para poupar os recursos públicos que eventualmente poderão ser utilizados para benefício de toda a população. Parabenizar toda a equipe do DAF, da Diretoria de Administração Financeira. Foi falado todos os contratos que foram revistos, a redução dos custos, mas também a baixa quantidade de investimentos que nós fizemos, ainda sabendo da necessidade que nós temos de fazer investimentos. Esse momento de austeridade tem feito com que a Câmara economizasse isso, tendo em vista um benefício que pode ser feito para toda a população, eventualmente com os recursos economizados. Então, parabéns, Aline, parabéns ao Serginho pela conduta e pelo diretor-geral também, o nosso Newton Cordone, pela administração da casa. Mais algum vereador da Comissão de Economia? Não? Vereadora Noêmia Rocha. Bom dia, Aline. Parabéns pela explanação e esclarecimento. Eu gostaria de saber, Aline, eu sei que a porcentagem de repasse de 4,5%, mas quanto que está hoje o repasse? E a gente percebe que, enquanto prefeitura, claro que é como você dá uma mesada para o seu filho. Se ele fica devolvendo, secretário Pupi, demonstra que não está precisando. Mas eu penso que, em relação ao duodécimo, qual a probabilidade, quanto vai ser, com certeza vai ser devolvido do duodécimo? Não existiria um mecanismo, Aline, na nossa casa, porque nós temos servidores na casa, e nós temos uma questão de vale-refeição. Parece-me que a senhora já fez um impacto financeiro em relação à vale-refeição, que poderia, sim, ser utilizado aqui nessa casa, para atender os servidores, em especial os que trabalham aqui no plenário, que tem uma sistemática de horário bem diferenciada. Então, eu gostaria de saber se isso é possível, se temos como fazer uma linha que possa fazer essa questão de atuação, e parabenizar, então, o presidente dessa casa, a mesa diretiva, pela economia. Vereador Bruno, o senhor quer falar alguma coisa? Mas eu estou falando com ela, vereador, por favor.
Então, Aline, eu gostaria de saber se existe essa possibilidade, ou se o duodécimo, se a gente pudesse fazer como os outros presidentes fizeram, um direcionamento, por exemplo, para hospitais, que a gente pudesse valorizar e atender até uma demanda da finanças em relação a atrasos, enfim, que a gente possa, enquanto casa, numa ação da casa, fazer um direcionamento. Muito obrigada. Aline. Respondendo primeiro, então, a professora Josefe. Em relação à estrutura dos prédios. Essa comissão executiva, ela deliberou por, no primeiro semestre, fazer uma revisão de todos os nossos contratos. Né? A gente viu que o valor de investimentos está baixo, mas agora a gente, tendo sentado, tendo definido e tendo feito algumas economias, a gente vai partir, então, para os investimentos. A gente acabou de licitar uma obra, agora do SPDA, e vamos licitar uma outra que é referente a adequações do Corpo de Bombeiro, onde vão ser construídas escadas, caixas d'água e vão ter outras adaptações. Em relação à obra da rampa, lá do anexo 2, nós fizemos para adequar a questão de acessibilidade, por isso foi colocada aquela plataforma, né, as duas plataformas, uma no anexo 1 e outra no anexo 2. A empresa que fez a obra não é a mesma que faz a nossa manutenção predial rotineira. Nós temos, então, a IMPAC, que faz a manutenção, toda a parte de elétrica, hidráulica, conforme as demandas, conforme as necessidades. Foi a IMPAC que fez a pintura. Mas essa obra foi feita pela empresa PAQT e ela já foi concluída. O toldo não foi incluído no projeto, pela empresa que fez o projeto, mas a gente acabou de empenhar, então, a adequação do toldo. Né? Ele já tá empenhado e nós estaremos adequando, já a partir da próxima semana, já estaremos fazendo a adequação desse toldo para elevá-lo. Em relação, não sei se eu respondi a pergunta, é isso? Em relação aos edifícios? Em relação ao... o elevador, eu sei que tem uma regulamentação de que a empresa é que tem que vir, por exemplo, se uma pessoa fica presa, não pode um funcionário da Câmara abrir o elevador. Tem que vir a empresa especializada para abrir o elevador. Mas a diretoria responsável pela fiscalização do contrato é a UDPSA. Em relação à ocupação do palácio, nós contratamos um laudo, agora foi contratado no mês de julho, né, da empresa Norimasa, e depois desse laudo ele concluiu que não há problemas estruturais mais sérios, né, então foi aumentada um pouco a capacidade de pessoas na parte aqui inferior do palácio. Em relação ao nosso limite de pessoal, que nós estamos em 40%, só lembrando que não é a despesa total, é a despesa com folha de pagamento, né? Nós estamos também agora verificando como é que vai ficar esse limite em lei, em relação à lei complementar municipal, né, onde fala lá dos 80% do crescimento da receita corrente líquida. Então, esse é um outro limitador que nós vamos ter que cuidar a partir agora do último quadrimestre, para a gente poder adequar a despesa de pessoal. Você fez alguma pergunta? Não, só. Eu agradeço ao vereador Bruno Pessutti pelas palavras. Em relação às perguntas da vereadora Noêmia Rocha, o valor máximo que a Câmara pode ter de orçamento seria um 4,5%, né, de acordo com a Constituição, em relação à receita apurada de impostos e transferências constitucionais do exercício anterior. No exercício de 2017, esse valor ficou em 3,68%. Não chegou a 4, nem 4,5%. Tá? Em relação ao valor que provavelmente vai sobrar em relação ao orçamento desse ano, a gente não tem ainda o valor, a gente estima que vai ser na mesma proporção dos exercícios anteriores. Vai sobrar, então, esse valor... 19 milhões. O exercício anterior foi? Foi um pouco mais, né? Acredito que vai ser uns 25, 30 milhões. Isso vai depender também do valor da licitação da obra agora que vai ter no segundo quadrimestre. No terceiro, desculpe. Em relação ao direcionamento dessa sobra,
Isso quando nós devolvemos, até por questões contábeis, isso é receita de fonte livre, né? Então, isso não pode ir com uma fonte vinculada, até porque a Câmara só tem 2 fontes de recurso, né? Nós tínhamos 3, uma era do fundo, agora nós temos 2 fontes de recurso, que uma é fonte livre, que é onde volta esse valor para a Prefeitura, né? Então, o uso desse valor na Prefeitura não pode ser direcionado, né, de forma contábil pela fonte de recurso. Isso vai depender daí da Prefeitura de ver as necessidades e fazer lá as suplementações e anulações no orçamento. Em relação a usar esse valor em benefício dos servidores, esse valor, ele é o valor empenhado. O que não for empenhado no exercício é preciso devolver, já que nós não temos mais o fundo, né? Nós extinguimos o fundo, antes então a sobra poderia ser depositada nesse fundo para usar com despesa de capital, o fundo era exclusivo para isso, mas agora então essa sobra a gente tem que devolver. Nós não podemos ficar com uma sobra porque nós vamos empenhar no exercício seguinte, prevendo um crescimento em exercícios futuros. Isso não pode ser feito, tá? Em relação ao Vale Alimentação, eu sei que foi pedido um estudo, até o vereador Bruno Pessutti foi um dos vereadores que pediu o estudo, o RH fez o impacto, né, através da diretora Ana Cláudia, fez o impacto, e isso está sendo analisado pela comissão executiva, né? Não sei se eu respondi todas as perguntas. É isso. Possível criar um fundo, então, para essas questões? Dá para criar um fundo, dependendo, daí teria que passar por aprovação plenária. Na sequência, a vereadora Julieta Reis. Presidente desta casa, Sérgio Balaguer. Obrigado, vereador Tiago Ferro, que preside essa audiência. Faço uma saudação especial à Aline, todos os diretores presentes, aos servidores da Câmara. Eu gostaria só de fazer um conjunto de informações, até complementando algumas informações que a nossa diretora elencou. Desde o início do ano, quando nós assumimos a presidência, em conjunto com o vereador Bruno Pessutti, o vereador Mauro, mesa executiva, e os demais vereadores da mesa diretiva, vereadora Julieta, vereador Tico Kuzma, vereador Toninho, vereador... eu me esqueci do vereador... Cristiano Santos, perdão. Nós adotamos algumas posturas num conceito da economicidade da Câmara. Nós entendemos que a Câmara precisa ter a sua atividade plena e tem que estar funcionando administrativamente e politicamente, porém adotamos alguns critérios que nós entendemos que nesse primeiro momento, em relação a uma questão financeira que passa o país, que a Câmara também deve colaborar com a cidade através da sua austeridade. Todos os contratos que foi possível, nós repactuamos, e alguns contratos tivemos êxito em redução até 30%, como é o caso da alocação dos veículos. Hoje, os dos veículos da Câmara, eles custam, em média, R$ 48,16 por dia a alocação. Não existe uma alocação no Brasil menor que esta. Isso foi uma repactuação de contrato que fizemos, juntamente com a administração da Câmara. Recentemente, também estamos modificando, a partir do mês que vem, a forma desse abastecimento não será mais com guias, e sim com cartão. Também diminuímos a taxa de administração, que terá um custo menor ao abastecer os veículos da Câmara. Passagens diárias, também com critério muito propositivo, para que os vereadores, quando precisam estar presentes em algum evento representando a Câmara, também reduzimos drasticamente. Isso eu falo para que, se a gente for comparar relação às outras administrações, nós estamos à frente. Eu gosto também de fazer esse comparativo. No primeiro semestre nós não fizemos uma prestação de contas, estamos fazendo a prestação de contas, e é importante frisar isso. Nós tivemos investimento em software porque o E-Social, a partir do ano que vem, exige que a Câmara informe ao conjunto de encargos sociais e assistência social e aos órgãos todas as informações que o E-Social exige. Nosso sistema foi atualizado. Mantivemos todos os contratos que a gestão passada
havia feito edital de licitação e estava em curso, como é o caso do sistema de ar e também as adequações no sistema de mobilidade. Temos que manter o contrato, nós não podíamos quebrar contrato e sim cumprir o contrato estabelecido. Portanto, também estamos conversando com todas as diretorias um planejamento estratégico na Câmara. A Câmara não tinha um planejamento estratégico até então, onde nós estamos apurando a curto e médio prazo para sabermos os impactos financeiros que a Câmara tem e possíveis melhoras, por exemplo, a construção de um prédio. Isso nós faremos uma discussão muito responsável com todos os vereadores da necessidade. Hoje nós temos 4 portarias com a construção de um prédio novo, isso reduziria para 1. Também fizemos demissão de terceirizados, onde a gente pôde fazer uma economia e alguns ajustes, dispensando serviços terceirizados na Câmara. Então, esse foi um esforço que nós fizemos enquanto presidente e mesa executiva. Foi um esforço muito grande. E a economicidade está dentro do conceito administrativo. É um conceito que nós adotamos como regra, não deixando de investir, investimos menos. Portanto, o que é necessário, por exemplo, em questão de segurança e a recomendação do Corpo de Bombeiros, por exemplo, até respondendo a professora Josete, que a exigência da empresa que faz a manutenção do elevador é, por norma do Corpo de Bombeiros, só ela que tem possibilidade perdão, de fazer a sua manutenção. Estamos pedindo autorização para essa empresa, que é uma multinacional, que tem um contrato há anos com a Câmara, para que ela possa terceirizar a manutenção com outra empresa, e nós temos um atendimento mais rápido na necessidade. Então, tem algumas questões que nós estamos elencando, e na próxima reunião de líderes, todos os vereadores terão para que a gente possa trazer a público também as medidas que serão tomadas. Em relação à economia de postagem também, mudamos a regra do sistema de compra de serviços de postagem, que também obtivemos uma grande economicidade neste item da Câmara. Então, são todas essas questões que, ao longo de 9 meses, nós focamos para estar administrando a Câmara. Agradeço, Aline, a sua explanação, e qualquer dúvida que os vereadores tenham, podem procurar a presidência. No dia a dia da Câmara, a gente está aberto a qualquer esclarecimento. Era isso, obrigado. Muito obrigado pelas informações, presidente Sérgio Balaguer. E nós temos uma inscrição da Roberto Prebianca, Sigmuc. Também gostaria, presidente. Então, depois uma réplica. Após o Prebianca, ok, vereador? Obrigado. O senhor pode falar já, fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Meu questionamento, primeiramente, é em relação à não divulgação na imprensa dessa prestação de contas, haja visto que a Câmara está interditada. Segundamente, pelo que você demonstrou numa planilha, o gasto com aluguel de impressoras remonta a R$ 543 por impressora. Esse valor eu acredito que está acima do mercado, porque nós tínhamos uma alocada por 250, e se comprar uma impressora nova, consegue comprar por R$ 300, ainda mais em grande quantidade. Problema de manutenção, por esse preço, R$ 300, quando vocês pagam quase 600, se a impressora quebrar, vocês podem doar para uma escola, ou acabar o toner, ou seja, dá para comprar uma nova todo mês. Terceiro questionamento, esse contrato de clipping da diretoria de comunicação, é carro que eles têm? Qual que é o uso, a utilização desse carro pela diretoria de comunicação, o que é usado? E o último questionamento em relação ao que o presidente Serginho colocou, o aluguel dos carros, R$ 48,30 por dia, totaliza nos 4 anos R$ 69 mil. Eu acredito que com R$ 69 mil dá para comprar um carro, não precisa alugar, dá para comprar um carro, até porque os vereadores vão ser responsáveis nos usos dos veículos, não vão ficar pulando meio fio para ter que dar manutenção. Hoje em dia os carros vêm com 3 anos de garantia, vereador Pier, e 3 anos de garantia, você cuidar do carro, esse carro vai ficar, não é um negócio que vai precisar fazer todo ano.
Então, é só a respeito desses dados que eu gostaria que fosse mais detalhados. Obrigado. Vereador Goura. Na verdade, de forma bem breve, com uma sugestão também à mesa, a Aline apresentou ali o dado de manutenção de software, pouco mais de 240 mil, se não me engano, que a Câmara estudasse a possibilidade de implantarmos software livre aqui em todos os serviços de TI. Eu acho que é uma iniciativa que em diversas cidades, no setor público especialmente, tem tido bons exemplos, e a gente tem uma equipe de TI aqui na Câmara muito competente, muito talentosa. Então, coloco aqui apenas com uma sugestão ao presidente, à mesa, que a gente possa fazer esse estudo e aproveitamento e economia. Agradeço a participação. Aline, as respostas e a consideração final. Obrigado. Respondendo então ao Sigmuk, é isso? Sigmuk. Em relação às impressoras, as impressoras que estão na maior parte dos setores e também estão nos gabinetes, elas têm um aluguel de R$ 77,00 por mês. Tá? Esse é o valor do aluguel e tem também um valor embutido no valor que eu repassei. Tem também o valor de impresso por papel, tá? Que aí a gente tem uma franquia mês de 30 mil, mas não chega a esse... de 10 mil, mas não chega a esse gasto. Então, o valor mensal dá em torno de uns 25 mil mês do aluguel das impressoras. Mas não tem nenhuma impressora alocada por esse valor de R$ 500. Nós temos o valor das impressoras que estão nos gabinetes custa 77, e as demais que são coloridas, que são impressoras diferenciadas devido ao cerimonial, que precisa de outro tipo de papel, elas custam um pouquinho mais, em torno de 250, acho que a mais cara custa R$ 300. Mas isso assim, são exceções dentro da Câmara. A gente, quando foi no início do ano, que era para fazer uma nova licitação, até aumentar o número de impressoras coloridas, nós estudamos melhor e resolvemos vetar e continuar com o que nós tínhamos, que foi comprovado que era vantagem do que fazer uma outra licitação. Em relação ao clipping, é um contrato que foi solicitado pela Diretoria de Comunicação, não tem nada a ver com os carros, veículos. É um contrato onde uma empresa ela faz um compilado de todas as notícias referente à Câmara e aos vereadores. É um trabalho bastante exaustivo, e para que a nossa imprensa possa ficar mais livre para fazer um outro tipo de trabalho, então a gente resolveu terceirizar esse trabalho de clipping. Em relação aos carros, o aluguel custa hoje por mês R$ 1.475, a gente conseguiu uma boa redução. A gente tinha um valor mensal de 89 mil, agora está no valor de 63 mil, se eu não me engano. E em relação às manutenções dos veículos, muitas vezes é o próprio vereador que tem pago essa manutenção. A Câmara não paga a manutenção, a Câmara só paga o aluguel. Quando vem as manutenções e as multas, a gente é descontado do próprio vereador. Em relação ao vereador Goura, em relação à questão do software, existe uma dificuldade muito grande na área pública em questão de software, principalmente para as áreas contábeis, de folha de pagamento, licitação, almoxarifado, frotas, porque nós temos um sistema no Tribunal de Contas chamado SIM-AM. É um sistema que ele capta tudo através de arquivos no formato texto. Nós temos mais de 1.000 páginas de layout de arquivos que nós temos que enviar para o tribunal. Para a gente ter uma equipe aqui desenvolvendo, de forma a estar sempre atualizando e a se adaptando a novas normas, novas legislações, nós teríamos que, por exemplo, ter dentro da TI contadores, analistas de RH, porque as empresas que desenvolvem esses softwares, elas têm um know-how de vários clientes passando por aquele problema, por aquele diferencial. Quando o tribunal fez a mudança em 2013 do SIM-AM, que ele passou a ser um aplicativo instalado em cada computador para ser um sistema todo via web, a empresa que nos atendia teve bastante dificuldade em se adaptar, visto a grandiosidade da mudança que teve.
Eu vejo que aquilo que a gente passou, a contabilidade pública passou em 2013, seria inviável de a gente trabalhar isso internamente, dentro da casa. Né? Então, essas empresas elas têm equipe que estão sempre em contato no tribunal, legislação, e a própria empresa teve dificuldade, a gente se viu na necessidade não de renovar, mas de licitar um contrato para ter uma empresa que atendesse hoje ao CINEM, né? Que a gente tem conseguido colocar em dia, aproveitando para parabenizar também a prefeitura que colocou em dia o CINEM. Foi só para complementar essa informação, querido novo software que atendesse. Porém, também esse software vai trazer mais transparência no dia a dia, onde a informação ao cidadão, ele ter uma facilidade maior quando ele buscar qualquer informação da Câmara, qualquer informação. Também é importante frisar isso, que nós estamos zelando pela transparência. Esse software que nós licitamos o ano passado foi o software da RH, né? Ganhou a mesma empresa que atendia já os softwares de contabilidade, licitação, almoxarifado, frotas e patrimônio. Então, a mesma empresa atende também agora o RH. Nós estamos negociando a contratação do módulo portal de transparência, que facilitaria o acesso ao banco de dados, porque o portal buscaria diretamente no banco de dados. Hoje, o que é feito é que a nossa informática previsões que é da Elotec. Então, assim, a gente faz lá o empenho em tempo real, ele está no portal da transparência. Mas existe uma comunicação entre a empresa Elotec e a nossa TI. Né? Então, a gente está estudando, fez um termo de referência para tentar uma contratação desse portal também, para que fique um portal mais fácil de você gerar relatórios, ter acesso direto ao banco. Uma das melhorias desse portal é que você consegue acessar, inclusive, a nota fiscal eletrônica da empresa que prestou o serviço. A empresa... Concluiu? Então, eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer a toda a equipe do DAF e também sempre o apoio que nós recebemos da Comissão Executiva. Obrigada. Muito obrigado. Aline Bogo, diretora de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Curitiba.